Olá, eu sou Alisson dos Santos e esse é o canal Democracia dos Santos. Neste canal eu vou expor minhas ideias e visões sobre o mundo. Então vamos ao tema de hoje. O prefeito Alexandre Calil anunciou uma reabertura do comércio de Belo Horizonte. A questão é, será que deve abrir e fechar? Para além disso, o que passa por trás? Será que a gente não poderia estar de forma diferente? Vamos ver isso. Vamos lá. Será que a gente não poderia estar numa situação melhor? Já está podendo sair, fazer mais coisas ali? O que aconteceu ali? Será que é só culpa de quem está aprendendo, de quem ou só acerto de quem libera? Se o Brasil tivesse se antecipado e fechado as fronteiras no dia 4 de fevereiro, quando o presidente Bolsonaro declarou estado de emergência, e naquele dia tivesse passado a exigir um isolamento de, 15 dias de todo mundo que entrasse no Brasil, talvez o problema hoje estivesse controlado. Mas como nós sabemos, o presidente não estava preocupado com a pandemia em 4 de fevereiro. Ele usou esse decreto simplesmente como retaliação à China, que era o seu adversário ideológico. Ele declarou o estado de emergência contra a Covid-19, mas não fez nada por 39 dias. 39 dias sem fazer nada. A primeira ação efetiva que o Brasil teve contra a Covid-19 foi lá para meados de março, quando os prefeitos e governadores, a contragosto do presidente, começaram a fazer o isolamento nas cidades e estados. Vendo, os governadores e prefeitos tendo ação mais efetiva do que o governo federal, o presidente Bolsonaro começou uma briga contra eles, Então a gente não pôde coordenar as ações para poder enfrentar a pandemia. Se as ações tivessem sido coordenadas, talvez a gente tivesse uma situação muito melhor do que a que a gente está hoje. Bom, mas o que poderia ter sido feito? Eu vou citar algumas coisas aqui para não ficar no ar. A primeira coisa que poderia ter sido feita é o seguinte: se o decreto emergencial foi lá no dia 4 de fevereiro, por que o auxílio emergencial só foi aprovado no dia 2 de abril? 2 meses depois. Se já havia reconhecimento da pandemia no dia 4 de fevereiro, se aprovasse o auxílio emergencial, por exemplo, você poderia ter aprovado o decreto de emergencial e, na sequência, trabalhado para aprovar o decreto do auxílio emergencial. Em vez dele sair no dia 2 de abril, ele poderia ter saído no dia 2 de março. Aí você poderia ter oferecido a possibilidade das pessoas que ficaram em isolamento de receberem o auxílio no dia em que parassem de trabalhar, o que aumentaria a adesão e que com certeza diminuiria o problema que nós temos hoje. Um outro ponto que o governo deveria ter feito, mas nunca fez, foi que, diferente do governo dos Estados Unidos, ele não solicitou que as fábricas passassem a fabricar EPIs, que são equipamentos extremamente necessários, estão fazendo falta para médicos, enfermeiros e diversos profissionais, os carteiros, todo profissional que está sendo obrigado a trabalhar nessa pandemia, eles estão sofrendo com a falta de EPI, porque não tem uma produção organizada. Tudo isso é responsabilidade do governo federal e não foi feito. Uma última coisa, aí sim, mais no campo especulativo, seria uma força-tarefa das universidades federais, aproveitando que a maioria dos cientistas brasileiros estão nessas universidades, e uma vez que as universidades estão paradas sem aula, era aproveitar esses pesquisadores para fazer uma grande força-tarefa para tentar produzir testes que o Brasil não tem o suficiente até hoje, e testagem seria fundamental nessa estratégia, e também a pesquisa para vacina. Você poderia pôr o pessoal da biologia, para pesquisar a vacina em si, você poderia mandar os dados para o pessoal da computação para poder fazer análise dos dados, que podem ser muitos, e você poderia, mandar para o pessoal da química para sintetizar alguma coisa. As possibilidades são muitas. Essa sim é uma proposta especulativa, porque não dá para prever o resultado disso daí. Mas certamente
apesar de uma proposta especulativa, é uma que poderia trazer um resultado incrível, né? Poderia sair daí a vacina, poderia sair daí um kit de testagem produzido no Brasil que pudesse ser testado em larga escala. Então, apesar de ser a especulativa, é aquela que ofereceria resultados mais interessantes se viesse, né? É uma aposta. Mas essa aposta sequer foi feita, né? Até porque parece que a ideia é acabar com a universidade brasileira. Olha só um monte de oportunidade que a gente perdeu. A gente ficou meses parado, não coordenamos e o que, que sobrou pra gente? Sobrou tudo nas nossas costas, né? Minha, sua, que agora a gente tem que ficar isolado em casa, a gente não sabe se vai receber ou se não vai. E a gente tem que ficar com a responsabilidade ainda para tratar do Covid, né? Porque quando você vê muita gente falando, a responsabilidade parece que é minha e sua, sendo que foi uma irresponsabilidade, principalmente do governo federal. E aqui eu não estou falando irresponsabilidade de forma genérica, é, ou com um xingamento, não. É porque eu estou falando irresponsabilidade porque o governo federal deixou de cumprir com a sua responsabilidade porque não deu a devida atenção a um problema do tamanho que era uma pandemia. Então, era uma função claramente do governo federal cuidar da pandemia. O fato de a gente estar sem ministro da saúde, ficou 2 meses sem ministro, trocas de ministro, já mostra que o governo não tem compromisso com essa área e certamente a questão do Covid não virá pelas mãos dele. Eu acredito que, infelizmente, as coisas vão ficar nas nossas costas. Bom, esse é o nosso primeiro papo. É verdade, mas ele não é muito agradável, mas eu espero que vocês tenham gostado. Tchau.